Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. O Brasil ultrapassou a marca de 4 milhões de casos de dengue em 2024. Em Alagoas, os índices registrados neste ano também são preocupantes. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o médico infectologista Fernando Maia. Bom dia, doutor Fernando. Como se explicar a volta da dengue com tanta intensidade? Tem vários fatores envolvidos aí, né? A gente teve muito calor e também muita chuva. Então, quando chove, aparecem muitos criadouros do mosquito, né? Copo, garrafa, pneu, calha de telhado, caixa de ar-condicionado, lixo jogado na rua. Todo esse material consegue, vaso de planta, né? Consegue acumular pequenas quantidades de água limpa, que é exatamente o que o mosquito gosta para se multiplicar. Associado a isso, nós também tivemos a reintrodução do sorotipo 3. O dengue aqui no Brasil tem quatro subtipos diferentes que circulam. Cada um funciona como se fosse uma doença nova. Então, na prática, a gente pode ter dengue 4 vezes. E esse é o principal fator de risco para a gente fazer forma grave. O que é que está acontecendo atualmente? O sorotipo 3, há mais de 20 anos que não circulava. E ele voltou a circular. Então, o que é que acontece? Nós temos toda uma geração de pessoas com menos de 20 anos que já teve dengue por outros sorotipos, mas não teve dengue pelo sorotipo 3. E agora está adoecendo com o sorotipo 3. Então, tem muita gente adoecendo e, pior do que isso, tem muita gente fazendo forma grave. Tanto é que os óbitos têm aumentado exatamente por causa desse fator. Talvez seja o mais importante, seja a introdução do sorotipo 3. Quais são, doutor Fernando, os sintomas mais característicos da dengue? Eu pergunto isso porque há uma certa confusão, inclusive entre os especialistas, na hora de identificar, por conta de outras doenças semelhantes. Como é que se identifica realmente casos de dengue? Bom, o dengue geralmente cursa com febre alta, dor muscular é mais comum, pode ter dor articular, mas não costuma ser importante, é mais importante dor muscular. Dor de cabeça muito importante, principalmente atrás dos olhos, a chamada cefaleia retroorbitária. Por isso, essa dor muscular muito intensa, que se chama, em outros lugares, se chama de febre quebra-ossos, porque a impressão que está é que a pessoa está se quebrando, a dor muscular, dor corporal é muito intensa. Esse é o principal sintoma, quando a pessoa adquire dengue pela primeira vez. Quando ocorre, sim, além disso, o paciente pode ter pequenos sangramentos. Gengiva, nariz, pode aparecer sangramento na pele, a gente chama de petequia, né? E pode aparecer outros sangramentos, mas menos comuns. Isso é muito comum no primeiro episódio. Quando a pessoa tem dengue pela segunda ou pela terceira vez, então aumenta o risco de fazer forma grave do dengue. E aí o que é que acontece? Geralmente a febre tende a ser menor, às vezes a gente tem visto casos graves em que o paciente nem relata que teve febre ou teve febre assim um dia só e a febre sumiu. O dengue é uma doença que a gente chama de bifásica. O que é que significa isso? Ele tem duas fases bem distintas. Tem a fase febril, que são os sintomas de febre, dor muscular, dor de cabeça, e quando a febre some, na maioria das doenças, o que é que acontece? Quando a febre some, a gente comemora que a pessoa está indo bem. No dengue, não, é diferente. Quando a febre some, então passa para a segunda fase, que é a fase que a gente chama de extravasamento, que é quando o líquido de dentro dos vasos, que compõem o sangue, começa a sair para outros tecidos. E é exatamente essa característica que leva aos sinais de gravidade do dengue. Então, derrame pleural, acúmulo de líquido no abdômen, acúmulo de líquido no coração e outras coisas. Então, no dengue grave, o paciente pode ter muito pouca febre, já passa direto para essa fase de extravasamento. E é exatamente isso que caracteriza a forma grave. E isso confunde com um monte de coisas. Nesse contexto que a gente vive agora, Zika parece muito com isso, Covid parece muito com isso, né? E outras doenças que podem aparecer nesse contexto e por isso essa confusão. O laboratório do dengue é um laboratório muito mais característico. Então, o que é que costuma acontecer geralmente? Os leucócitos, que são as células brancas do sangue, costumam diminuir. A série vermelha, as hemácias, aumentam, porque o sangue fica concentrado, e as plaquetas caem. Então, geralmente, é essa tríade de sintomas que aparecem. E o que é que contribui para que a pessoa contraia dengue? A dengue só é transmitida pela picada do mosquito. Não há transmissão de dengue entre as pessoas, até hoje não. Já há alguns relatos que não foram comprovados de transmissão, por exemplo, por relação sexual, mas esses são casos pontuais. A grande maioria, a esmagadora maioria, é pelo mosquito. Então, quando a pessoa se expõe ao mosquito, ao Aedes aegypti, a pessoa adquire infecção. E
qual é o grande problema? Primeiro, que esse mosquito está muito bem adaptado ao ambiente urbano. Ele se adaptou muito bem a conviver nas nossas casas, no monte de lixo, sombra de telhado, caixa de ar-condicionado, calha. Esse ambiente ele gosta muito. Quando a gente começou a estudar dengue, quando ela foi reintroduzida, a gente sabia que o mosquito gosta, ou quase que exclusivamente se reproduzia em água limpa e parada. Mas o mosquito se adapta, como a gente se adapta também. Então já foi encontrado o Aedes aegypti se multiplicando até em água suja e no sol. Quer dizer, ele vai dando o seu jeito de se adaptar às condições do ambiente, né? E esse é o grande problema, porque o controle depende de muita gente, depende do cuidado individual das pessoas na sua casa, depende da vizinhança. Não adianta eu cuidar da minha casa e o vizinho não cuidar. O mosquito não conhece fronteira, ele atravessa, né? E também o poder público também tem que fazer a sua parte. Então, é uma conjuntura de fatores que é muito difícil de harmonizar e de se entender e acaba que a gente não tem conseguido. A esperança é que essa vacina que está aí consiga controlar um pouco melhor. Bom, como o dengue é uma doença que pode, inclusive, levar à morte do paciente, de que forma a pessoa pode se precaver? Bom, o mais importante é cuidado para não ser picado pelo mosquito. Então, aqueles cuidados que a gente já sabe. É olhar a caixa de ar-condicionado, aquela caixa que fica embaixo da geladeira, que acumula um pouquinho de água, ali também pode ser criador de mosquito, vaso de planta, ralo dentro de casa, a água do cachorro. Eu já vi pessoas, casos de dengue, pessoas que o criador era o prato de água do cachorro, que ninguém lavava, só fazia completar. Então, aquilo é água limpa, né? O mosquito gosta. Caixa de ar-condicionado e lixo. Pneu, garrafa, copo, resto de lixo, qualquer pequeno recipiente que possa acumular água da chuva é suficiente. Tem outro fator que contribui muito para o mosquito, para o sucesso do mosquito. Por exemplo, tem um copo ali no chão, ele botou os ovos ali, alguém foi lá e derrubou a água e deixou lá. Até um ano depois, se chover novamente e entrar água, os ovos que a fêmea do mosquito colocou na parede do recipiente, ela não bota os ovos na água, ela bota na parede do recipiente. Se em até um ano voltar a chover e encher de água novamente, aqueles ovos estão viáveis, o mosquito nasce. A dengue hemorrágica, quais são os sintomas? A dengue hemorrágica é a forma grave da dengue, né? Então, inclusive, hoje a gente nem chama mais dengue hemorrágica porque uma boa parte dos pacientes morre não de hemorragia, morre de extravasamento líquido. Alguns pacientes vão morrer sangrando, é fato. Tanto é que hoje a nomenclatura mais usada no mundo todo é dengue grave ou dengue com complicações. Uma das complicações é a hemorragia. Então, é aquele paciente que fez geralmente pouca febre inicial e começa com sintomas de extravasamento. Então, derrame, quer dizer, acúmulo de líquido na cavidade do coração, acúmulo de líquido nos pulmões, na cavidade abdominal, e o paciente pode ter sangramentos. Um sangramento muito comum é na pele. Então, aparecem aquelas petecas, são pontos vermelhos na pele. Pode ter sangramento na conjuntiva, pode sangrar pelo nariz, pela gengiva, a pessoa pode urinar sangue, por exemplo. São os mais variados sangramentos. E esse é um sintoma que chama muita atenção. Então, como reconhecer se uma pessoa está com chamados sinais de alerta para forma grave? Tem aquele paciente que está vomitando. Então, quem está vomitando, além de desidratar, não consegue repor a quantidade de líquido necessária. É o paciente que está tonto. Então, a tontura é um sinal importante de desidratação. Então, o paciente que vai levantar e sente tontura, sente roda tudo, não consegue ficar em pé muitas vezes. Um terceiro sintoma importante é o próprio sangramento. Então, o paciente que está sangrando pela gengiva, pelo nariz. E um quarto sintoma é a dor abdominal. Não é cólica de ir ao banheiro. É uma dor estranha que acontece principalmente aqui do lado do fígado, indicando justamente o aumento de tamanho do fígado pelo extravasamento. Então, esses são sinais de alerta para a necessidade de uma intervenção imediata. Então, o paciente tem indicação de procurar imediatamente o serviço de saúde, basicamente para ser hidratado, e aí reverte. Durante um tratamento, o que é que leva a agravar a situação do paciente? Depende dele? Depende de fatores individuais e depende da rapidez com que aquela situação é percebida pelo profissional de saúde, né? Então, o que é que acontece muitas vezes? Infelizmente, a gente tem visto isso. Às vezes, quando o paciente procura o serviço de saúde, ele procura muito tarde. Ele fica retardando a ida ao hospital e quando chega, às vezes, acaba que está numa fase de extravasamento tão intensa que a gente não consegue reverter.
Ou, às vezes, o paciente até procura, mas ele não foi convenientemente hidratado. O que acontece muito que a gente vê que a gente consegue reverter esse extravasamento, a gente consegue reverter até certo ponto. Depois que passa, quando entra naquela fase mais grave, dificilmente reverte. É o que a gente tem visto na prática. Então, a gente consegue reverter um caso mais leve e um caso moderado, vamos dizer assim. Um caso muito grave, a gente muitas vezes, infelizmente, não consegue reverter. E são exatamente esses que acabam evoluindo mal e acabam morrendo por causa disso. Bom, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando a entrevista com o infectologista Fernando Maia, aqui em Contextualizando. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, o infectologista Fernando Maia. Doutor Fernando, além da vacina contra a dengue, que outras formas podem ser feitas, podem ser utilizadas para evitar que se adquira a doença? O mais importante é combater, evitar ser picado pelo mosquito. Então, existem as medidas individuais, então de usar repelente, usar roupa de manga comprida, para evitar de ser picado. Telar, se você mora num local, por exemplo, próximo a uma mata, por exemplo, então você pode telar a casa, telar as janelas, telar as portas para evitar do mosquito entrar em casa e cuidar do seu entorno para ver se tem algum criador do mosquito. Então, caixa de ar-condicionado, calha do telhado, copo, garrafa, lixo, pneu, todos vasos de planta, coisas que podem acumular água. Então, cuidado com esses materiais para evitar que o mosquito nasça no seu entorno, na sua casa, na sua vizinhança. Isso é o mais importante. E também é muito importante conversar com os vizinhos para ver se tem algum caso ali, alguma casa próxima. É muito comum a gente ver, quando começa a aparecer muitos casos num local, quando você vai lá, geralmente tem uma casa vazia nesse terreno, nesse ambiente. E aquela casa vazia está servindo de criador de mosquito. Na parte baixa da cidade, por exemplo, já houve vários casos de casas que foram vendidas para fazer incorporação por edifício, por exemplo, e às vezes a casa fica lá fechada meses ou anos. E às vezes a casa tinha até uma piscina. E a piscina seca, mas depois chove, fica 2 dedinhos de água ali dentro. Aquilo para o mosquito é uma maravilha, é uma mansão na beira do mar. Então ali ele se cria e começa a procurar o que fazer e vai para as casas. Uma coisa importante sobre o mosquito, sobre o Aedes aegypti, além dessa facilidade dele se reproduzir em um ambiente urbano, além do fato do mosquito já nascer infectado, quer dizer, ele não precisa picar uma pessoa com dengue para se infectar para ir picar outra pessoa. O mosquito já nasce infectado. A mãe transmite para os filhotes já o ovo já contaminado com vírus. E, além disso, o mosquito tem outras características interessantes. Primeiro que ele é um mosquito crepuscular. Então ele gosta do finzinho da tarde e do início da manhã. É nesse horário que ele costuma picar. O voo dele é silencioso. A muriçoca, por exemplo, todo mundo conhece porque ela dá logo sinal, que a gente escuta aquela cantiga no ouvido, né? Aquele zumbido no ouvido. O Aedes aegypti não, ele não faz barulho. E, por exemplo, a gente está sentado assim numa mesa, a gente está jantando, por exemplo, aqui, as pernas debaixo da mesa. Ele vem por debaixo da mesa e pica a gente aqui na perna e a picada dele não é dolorosa. E a gente nem percebe que foi picado, na verdade. De modo que esses são fatores que contribuem para o sucesso dele, do mosquito, né? E consequentemente, da transmissão da doença. Então, eu creio que a gente só vai conseguir controlar efetivamente na hora que a gente vacinar todo mundo. Aí a gente tem um controle melhor. Como outras doenças que se controla por vacina bem melhor. Porque, como são muitos fatores que contribuem para o controle do mosquito, acaba que a gente acaba não conseguindo o sucesso que deveria. Bom, muitos anos atrás, quando começou a surgirem casos de dengue aqui no Brasil, se utilizava bastante aqueles carros com equipamento fumacê. Fumacê. Deixou de se usar por quê? Alguma contraindicação? Não, é por falta de eficiência mesmo. Porque é o seguinte, o fumacê serve para inutilizar ou para matar o mosquito adulto que está voando. Mas para cada mosquito adulto tem 10 ovos esperando para nascer. Então não adianta muita coisa a pessoa passar o fumacê e não cuidar dos criadores. O mais importante é cuidar dos criadores. Também tem outro fator. Para o fumacê ser bem
ter um efeito que se deseja, é importante que as pessoas abram as portas da janela para aquela fumaça literalmente entrar na casa. Se não entrar em casa, não adiantou. Se ele ficar só do lado de fora, não adianta. Então, essa é uma medida de pouco efeito prático. Faz muita cortina de fumaça, literalmente, mas não tem o efeito que a gente gostaria que seria necessário. Então, é mais efetivo impedir que o mosquito nasça e cuidar do criador. E o que é que o poder público, doutor Fernando, pode fazer para agir de forma mais efetiva contra a dengue? Primeiro, o poder público precisa fiscalizar, então ir nas casas, ir nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, nos terrenos, oficinas, etc., e ir procurar focos da doença, isso é um dado. Segundo, o poder público pode usar o seu poder de polícia, por exemplo. Tem uma casa fechada. Cadê o dono? Não, ninguém sabe, ninguém viu, morreu, viajou, ninguém sabe. O poder público pode e deve usar o seu poder de polícia para abrir essa casa, por exemplo, e fazer uma inspeção e ver se tem algum foco ali dentro, né, para combater esses focos. Então, esse é nesse sentido. E também o poder público tem a obrigação de instruir as pessoas. Então, fazer campanha publicitária, não adianta fazer campanha publicitária uma vez por semana. Tem que ser permanente. Principalmente nessa época do ano que a gente está, que a doença está em franca atividade, franca expansão. Então tem que ter entrado na televisão todo dia, explicando, na rádio, que muita gente escuta também, na campanha boca a boca, panfleto, quer dizer, usar todas as maneiras de chegar nas pessoas e insistir na necessidade dessas medidas simples, mas que se eu faço, mas o meu vizinho não faz, não adianta. Então tem que ser uma medida geral. Então, o poder público tem muita importância nesse contexto. Mas voltando à questão da vacina específica em relação à dengue, quais são os efeitos colaterais, se é que existem? Os efeitos são aqueles que a gente já sabe, dor muscular e dor no local da aplicação, às vezes pode dar febre também, não costuma passar disso. Os efeitos adversos mais sérios são como, seguindo o exemplo de muitas outras vacinas que a gente já usa, são raríssimos. Então, não vale nem a pena a gente se preocupar muito com isso. Dado o enorme benefício que a gente consegue na população geral, é importante. Então, é uma vacina segura, importante dizer, é uma vacina segura, que protege bem contra os 4 sorotipos, isso também é importante. E que, aí poder perguntar assim, mas por que não vacinar logo todo mundo, né? Seria o ideal. Primeiro porque o laboratório produtor não tem capacidade técnica de produzir uma quantidade maior do que ele já produz. Então, o que é que o Ministério está fazendo? Que já fez isso com outras vacinas também, e é uma estratégia que já provou que dá certo. A gente começa vacinando os grupos chamados grupos prioritários. Então, no momento para a dengue, qual é o grupo que está mais propenso a fazer forma grave? São os adolescentes, porque nunca tiveram contato com o sorotipo 3. As pessoas de mais idade provavelmente já entraram em contato, então tem menos risco de se infectar. A criançada não. Por isso é que o Ministério optou por iniciar a vacinação por essa faixa etária. Mas a tendência depois é aumentar e estender para as outras faixas também. Precisa, senão a gente não controla. Agora, em relação à vacina, uma preocupação. Como enfrentar o negacionismo? Vem desde aquela época da Covid, gente que nunca tomou vacina contra a Covid, gente que começou a tomar, deixou de tomar e continua não só com esse propósito, né, com essa disposição de não tomar vacina, como propaga, divulga, principalmente nas redes sociais. É triste. Eu costumo dizer que isso é uma birra que não tem justificativa, né? Toda a vida, a gente vai se vacinar, a gente nunca perguntou quem é o fabricante da vacina, não existe sommelier de vacina, isso é uma profissão que não existe, né? Então não há por que a gente ter essa resistência que é infundada em relação à vacina de Covid. O pior é que essa resistência está se espalhando para outras vacinas também, né? São dados do Ministério da Saúde, dados recentes, mostrando que há queda na cobertura vacinal de todas as vacinas. Não é só... A Covid é a pior de todas, sem dúvida. Mas as outras todas estão com a sua cobertura abaixo do esperado, abaixo do limite mínimo até. O que nos deixa numa situação muito difícil. Vou só citar 2 exemplos importantes em relação a isso. Primeiro, o Brasil já tinha conseguido, desde os anos 80, o certificado de erradicação do sarampo.
pela OMS. Nós perdemos. Nós voltamos a ter casos de sarampo. Porque houve venezuelanos que, fugindo lá da crise política lá da Venezuela, atravessaram a fronteira. Lá eles não fazem o dever de casa, eles não vacinam direito, né? Lá tem sarampo. E eles vieram para cá e trouxeram o sarampo de volta para cá. Começou lá pelo Roraima, Rondônia, e se espalhou, muitos foram para São Paulo, e houve casos aqui em Alagoas também, inclusive. Eu cheguei a ver alguns casos. A culpa é dos venezuelanos que vieram para cá doentes? Não, a culpa é nossa, que a gente não fez o dever de casa, que era já estar vacinado, né? Outro exemplo recente também, nós saímos agora recentemente da maior epidemia registrada na história de febre amarela. Porque o vírus que estava muito concentrado na Amazônia, no Pantanal, começou a avançar para outras regiões do país, onde ele já tinha circulado há muitos anos e não tinha voltado, e agora voltou, ele voltou a circular nesses locais. E houve muitos casos e houve muitas mortes por febre amarela. E nesse contexto, muitas prefeituras dessas cidades, principalmente o Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, aquela região ali, muitas reconheceram que estavam com sua cobertura vacinal abaixo de 50%. Para a gente falar em termos de cobertura vacinal, em proteção vacinal, a gente precisa vacinar no mínimo 80% das pessoas suscetíveis. No mínimo 80%, para a gente começar a conversar sobre proteção de vacina. Tinha muitas cidades já que elas estavam com menos de 50%. Né? E aí é um problema sério, né? Então, eu costumo dizer assim, infelizmente, a gente, na pandemia, a gente viu acontecer muito isso, né? Muita gente dando opinião, me perdoe a sinceridade, sem fundamento, né? Por exemplo, se eu tenho um problema ginecológico, eu não vou ao ortopedista, eu vou ao ginecologista, né? Se eu tenho um problema neurológico, eu não vou ao dermatologista, eu vou ao neurologista. Então, se você quer saber sobre vacina, pergunta ao infectologista, que é quem está lidando diretamente com isso. Então, o que é que a gente vê muitas vezes? Pessoas com formações em outras áreas, e às vezes até nem da área da saúde são, e ficam dando opinião como se fossem especialistas. Aí fica difícil, né? A população muitas vezes não entende essas nuances, não entende essas diferenças, e acaba indo nessa conversa e pior, não vacina, né? Com esse jeito que não vacinou nem os filhos, né? Infelizmente. Outra questão, na sua opinião, o governo deveria tornar a vacinação obrigatória ou não? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se deixar o bel prazer das pessoas, muita gente não vacina, porque começa com essas fake news, essas notícias falsas, infundadas, e acaba colocando o medo na população. É o que tecnicamente a gente chama de hesitação vacinal. É aquela pessoa que muitas vezes quer vacinar, mas fica com medo porque a vizinha falou, porque o amigo falou, porque não sei quem falou, e hesita e acaba não vacinando, né? Quando alguém me pergunta sobre isso, se eu devo vacinar, ou alguém me diz diretamente, não vou vacinar meus filhos, não vou vacinar meus netos, o que for. Eu costumo responder assim, eu espero sinceramente que você não se arrependa da pior maneira, que é ver o seu filho, o seu neto, seus sobrinhos, sua criança querida, adoecer e fazer forma grave até morrer porque você não vacinou. É o que acontecia bastante com relação à chamada paralisia infantil. As famílias deixavam, agiam com descaso, não aceitavam, não acreditavam na vacina. A criança não tomava vacina e aparecia com as sequelas, algumas até hoje têm e outras chegaram até a falecer. Isso, e esse é um exemplo bom, né? A poliomielite é uma doença muito grave, né? Pode matar ou pode deixar sequela permanente, né? E é tão fácil vacinar, meu Deus, era aquela gotinha, né? A famosa gotinha, né? Por falar em poliomielite, você lembrou bem, o Brasil já tem o certificado de erradicação da doença, mas a gente pode voltar a ter, porque estamos com baixa vacina. Que conselho o senhor daria às famílias que estão nos assistindo em relação a essa questão de vacina? Eu digo que, primeiro, não tenha medo de vacinar. Vacina é segura, é efetiva e é a única maneira que a gente tem de evitar a sequela grave e a morte pela doença. A vacina você fica imune. E não tenha medo, as vacinas são seguras, são testadas, a gente não usa nenhuma vacina experimental, ao contrário do que muita gente por aí está dizendo. A vacina não é experimental, a vacina é segura, é efetiva, vacine sem medo nenhum. E para você não se arrepender depois da pior maneira, que é ver o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho adoecer e morrer de uma doença que poderia ter sido evitada. Ok, você pode rever essa entrevista com o infectologista Fernando Maia no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Tenham um ótimo final de semana.